Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rodolfo, direto aqui do Instituto Rodolfão, pra gente dar sequência às nossas aulas de gramática, tá certo? Ó, 2 vídeos anteriores aí a gente tratou de concordância. No primeiro deles, falamos de concordância verbal, sujeito simples, sujeito composto, casos específicos, o que pode atrapalhar a aplicação da regra geral. Falamos no segundo vídeo sobre a concordância quando tem a partícula ser ligada a um verbo e quando tem o verbo haver, no sentido de existir, ou os verbos haver e fazer indicando tempo. E agora a gente vai falar sobre concordância nominal. Show de bola? Vem comigo. Galera, o que é concordância nominal? É a concordância em gênero e número entre o substantivo e os seus satélites. Entre o substantivo e os seus termos caracterizadores, determinadores. Certo? Então olha aqui, mulheres. Mulheres é um substantivo que está no feminino plural. Portanto, os determinantes, os caracterizadores de mulheres, sempre que possível, também vão ter que estar no feminino plural. Então, ó, as mulheres, o artigo está no feminino plural. 2 mulheres, o numeral está no feminino plural. Mulheres bonitas, o adjetivo está no feminino plural. Estas mulheres, o pronome está no feminino plural. Mulheres separadas, o particípio está no feminino plural. Portanto, o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome e o particípio que se referem a um substantivo ou palavra equivalente a um substantivo, tem que concordar com ele em gênero e número. Outro dia eu estava saindo da escola, de uma das escolas em que eu trabalho, recebi um papelzinho assim, no restaurante tal, estamos abertos até às 11. Estamos aberto? O aberto está se referindo ao sujeito oculto nós, que está no plural, então tem que ser estamos abertos, beleza? Então, concordância nominal, satélites do substantivo concordam com ele em gênero e número. Beleza? Vamos ver agora uns casinhos aí que podem gerar dúvida? Turma, às vezes a gente tem substantivos e gêneros diferentes, masculino e feminino, e a gente quer colocar um adjetivo para eles, tá certo? Se eu for colocar esse adjetivo depois dos substantivos, eu tenho 2 possibilidades de concordância. Se eu colocar o adjetivo posposto a substantivos e gêneros diferentes, eu posso ou concordar apenas com o mais próximo, ou colocar esse substantivo no masculino plural. Olha aqui, comprei livro e revista nova. Repara, o nova aqui concordou com revista. Livro está no masculino, revista no feminino. Neste caso, a gente tem as 2 possibilidades de sentido. Só a revista pode ser nova ou ambos podem ser novos. Então, para evitar a possibilidade de ambiguidade, você pode colocar no masculino plural. Comprei livro e revista novos. Aí vale para o livro e para a revista. Então, dos 2 jeitos está correto, mas o sentido fica mais determinado, mais preciso quando eu coloco no masculino plural. Então, ó, tem o sofá e cama branca, tem o sofá e cama brancos. Os 2 jeitos estão corretos. Agora, galera, se o adjetivo vier antes, aí não tem jeito. Se o adjetivo estiver anteposto aos substantivos de gêneros diferentes, obrigatoriamente ele vai ter que concordar com o mais próximo. Eu não vou ter a possibilidade do masculino plural se o adjetivo estiver anteposto. Então, comprei nova revista e livro, ó. O nova concordou só com revista. Comprei novo livro e revista, o novo concordou só com livro. Então, adjetivo posposto a substantivos de gêneros diferentes. Ou concorda com o mais próximo ou masculino plural. Adjetivo anteposto a substantivo de gêneros diferentes. Obrigatoriamente, concorda com o mais próximo. E quando o adjetivo for um predicativo? Lembra, a gente já teve essa aula aí de predicativo uns videozinhos atrás. Galera, quando o adjetivo é predicativo, ele vai ficar no masculino plural se os núcleos do sujeito forem de gêneros diferentes. Então olha aqui, o livro e a revista são novos. O livro e a revista são novos. Agora o são transformou novos em predicativo do sujeito. Portanto, novos está no masculino plural, certo? Se for predicativo, masculino plural. Aí, galera, se o adjetivo, se o predicativo do sujeito estiver anteposto aos núcleos do sujeito, se eu fizer inversão sintática, por exemplo, se eu pegar o livro e a revista aqui e colocar depois, eu posso manter a regra geral, mas aí lembra que quando o sujeito é composto e está posposto, eu posso concordar o verbo só com o núcleo mais próximo? Então eu também vou poder fazer isso com o predicativo. Então, ó, o livro e a revista são novos. Agora, tira o livro e a revista daqui e joga para cá. Pode ficar, são novos o livro e a revista, ou poderia ficar também, é novo o livro e a revista.
Aí o verbo e o predicativo vão concordar só com o mais próximo. Então olha aqui, estão novos o celular e o videogame. Repara que esse novos é um predicativo. Estão, verbo estar que está informando. Aí eu mantive a regra geral, estão novos o celular e o videogame. Mas eu também poderia colocar está novo o celular e o videogame. Concordei tanto o verbo quanto o predicativo, só com o núcleo mais próximo. E em ordem direta não tinha churumela, o celular e o videogame estão novos. Então, neste caso, o adjetivo está no plural, mesmo anteposto, porque ele é predicativo do sujeito. Troca o verbo estar pelo verbo comprar e coloca na primeira do singular. Aí vai ficar comprei novo celular e videogame. Eu não poderia colocar no plural se fosse com o verbo comprar, porque daí não seria mais predicativo do sujeito. Show de bola? Então, um adjetivo depois de substantivos de gêneros diferentes, ou mais próximo, ou masculino plural. Anteposto só pode concordar com o mais próximo. Se for predicativo e tiver depois, masculino plural. Se for predicativo e tiver antes, ou masculino plural, ou concordo com o mais próximo. Lembrando que o verbo vai ter que fazer a concordância também. Show de bola? Aí, a palavra bastante. Turma, a palavra bastante, quando é um pronome indefinido, tem plural, certo? A palavra bastante pode ser pronome indefinido ou pode ser advérbio. Se ela for pronome indefinido, ela tem plural, certo? Indicando quantidade. Há bastante gente, há bastantes pessoas. Agora, quando bastante é advérbio, indica intensidade, aí ele é invariável. Pessoas bastante legais. Professor, se eu ficar na dúvida, faz aqui a dica do Rodolfão, ó. Troca o bastante por muito. Se o bastante, depois que você trocou por muito, o muito ficou muitos ou muitas, o bastante fica bastantes. Ó, há muita gente, há muitas pessoas. Pessoas muito legais, certo? Então, o jeito gramatical de perceber é verificar que ele está se referindo a um substantivo indicando quantidade. É pronome indefinido, pode ter plural. Está se ligando a um verbo, a um adjetivo, a um advérbio, indicando intensidade, é invariável porque é advérbio. Porém, para ganhar na manha do gato e não ter que fazer esse raciocínio gramatical, você pode trocar por muito, porque o muito a gente não erra. Então, eu tenho bastante moedas guardadas ou bastantes moedas guardadas? Troca por muito. Eu tenho muitas moedas, então é bastantes moedas. Show de bola? Ainda que eu inverta a ordem, tá? Ele teve chances bastantes, ele teve chances muitas, certo? Se você colocar o bastante, aí a expressão é invariável. Ele teve chances o bastante, o suficiente. Show de bola bastante então, como não confundir? Galera, caro, barato e só. Quando essas palavras são adjetivos, elas têm que concordar com o substantivo a que se referem. Quando elas são advérbios, elas são invariáveis. Então olha aqui, as roupas custaram caro. Por que aqui é invariável? Porque aqui é advérbio. É o quanto eu paguei na roupa, é o quanto ela custou. Elas só querem se divertir. Esse só é um advérbio, quer dizer somente, está ligado ao verbo querer. Caro, barato e só, se ligando a verbo invariável. O quanto eu paguei, sinônimo de somente. Show de bola? Agora, as roupas são caras. Com o verbo ser, tornou-se predicativo de sujeito, adjetivo, se refere a roupas. Aí é uma característica da roupa, aí vai para o plural. Elas querem se divertir sós, equivale a sozinho. Então lembra, o só que equivale a somente é invariável. O só que equivale a sozinho é variável e concorda com o substantivo a que se refere. Elas querem se divertir sós, porque se refere a elas. Show de bola? Então, o quanto eu paguei, caro e barato são advérbios invariáveis. Caracterizando algo, caro e barato são adjetivos variáveis. Só equivalendo a somente, advérbio invariável. Só equivalendo a sozinho, adjetivo variável. Show de bola? Queridos, mesmo o próprio anexo incluso obrigado. Todas as palavras causam confusão na cabecinha do estudante. Turma, elas têm que concordar com o termo a que se referem. Não importa se está perto, se está longe, se está antes, se está depois. Então, ó, anexas ao relatório estão as planilhas. Por que eu coloquei anexas? Porque se refere a planilhas, certo? Anexo ao e-mail está a fatura. Não. Quer dar o golpe em alguém? Pelo menos faz concordância certa. Eu sei que é golpe no celular quando tem erro de concordância. Anexo está a fatura que deve ser paga. Anexa está a fatura que deve ser paga. Tá certo? Aqui, as meninas mesmas farão o trabalho. As meninas mesmas, porque se refere a meninas. Obrigado, obrigada, concorda com quem fala.
Então, muito obrigada, disse a menina. Muito obrigado, disse o rapaz. Queridos, só tome cuidado aqui quando a gente coloca em anexo. Em anexo é invariável, porque daí o anexo está concordando com a palavra arquivo que está implícita. Então, anexas ao relatório estão as planilhas. Em anexo ao relatório estão as planilhas. Lembra disso, não importa o lugar, tem que concordar com o termo a que se refere. Queridos, a palavra meio. Quando meio é um advérbio, ele significa mais ou menos. Então, toda vez que tiver o meio equivalendo a mais ou menos, ele é invariável. Ó, ela está meio nervosa. Se você falar ela está meia nervosa, isso quer dizer que ela está nervosa só da perna para baixo ou só da cintura para cima, certo? Então, meio nervosa, mais ou menos nervosa. Agora, o meia, que significa metade, é um numeral fracionário e é variável. Meio-dia e meia. Por que é meio-dia e meia? Porque é meio-dia e meia hora. Tem gente que fala meio-dia e meio. Eu queria entender. A gente fala 1h30, 2h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meio. Não, meio-dia e meia. Porque aqui se trata de um numeral fracionário indicando metade. Se significar mais ou menos, é advérbio e é invariável. Show de bola? Queridos, quando a gente forma a expressãozinha do verbo ser mais um adjetivo, é bom, é necessário, é proibido, é útil, etc. Repara, aqui você tem um verbo de ligação e um predicativo de sujeito. Está faltando um sujeito. Então, quando você colocar o que é bom, você vai colocar o que é o sujeito. Turma, essas expressões, verbo ser mais adjetivo, se o sujeito não tem determinante, que pode ser um artigo, um pronome, se não tem determinante, elas são invariáveis. Então, ó, entende bem isso de uma vez por todas, a gente passa a vida inteira sem entender isso. É proibido entrada. Entrada é o sujeito dessa oração. E ele está sem determinante. Então, é proibido é invariável. É proibido entrada. Agora, se eu colocasse um determinante no sujeito, eu faria concordância. É proibida a entrada. Como que seria errado? Errado seria, é proibido a entrada, ou também é proibida entrada. Ou eu não coloco determinante e não faço concordância, ou eu coloco determinante e faço concordância. É permitido permanência de acompanhante. É permitida a permanência de acompanhante. Olha aqui, frutas é bom. Frase feia, porém correta, de acordo com a norma padrão. Frutas é bom. Verbo ser mais adjetivo, mesmo estando no plural, é invariável. Agora, estas frutas são boas. Coloquei determinante, fiz a concordância. Prudência é necessário. Não importa a ordem. Verbo ser mais adjetivo, sujeito sem determinante, expressão invariável. Prudência é necessário. Agora, a prudência é necessária. Show de bola? Galera, então aqui a gente viu a regra geral de concordância nominal, quando tem um adjetivo para dois substantivos de gêneros diferentes. E vimos palavrinhas que causam dúvida. Bastante, meio, anexo, incluso, obrigado, mesmo, própria, caro, barato, só, e essa estruturazinha aqui do verbo ser mais adjetivo. Espero que você tenha compreendido, e com este vídeo a gente encerra os casinhos de concordância que a gente vai trabalhar nas nossas aulas aqui. Show de bola? Concordância verbal, as estruturas específicas que geram concordância específica e concordância nominal. Beleza? Na dúvida, vai nos lá de Rodolfão. Beijo!